dia. A gente vai falar sobre o nosso projeto, que é um circuito linear. A gente começou fazendo todo o nosso projeto fazendo a base de pesquisa mesmo. Primeiro a gente começou a pesquisar o eletromagnetismo, e aí a gente viu que, a gente aprendeu em sala também, mas o eletromagnetismo começou os estudos a partir dos experimentos de Hans Christian Ørsted, que ele viu que quando ele colocava uma bússola em cima de um fio condutor, o ponteiro da bússola ele desviava um pouco e ele tendia a ficar perpendicular a essa corrente, a direção do fio que a corrente passava. E aí depois disso veio o Faraday, e aí primeiro o Christian viu que os fenômenos magnéticos estavam relacionados aos fenômenos elétricos. E aí depois veio o Faraday, e ele tentou fazer o contrário. O Faraday tentou, a partir de um fenômeno magnético, gerar um fenômeno elétrico. Aí, o que ele fez? Ele pegou uma bobina, ele colocava um ímã, e a partir do momento que ele colocava o ímã, ele tinha um medidor de corrente, um galvômetro, na hora que ele colocava a bobina, ela apontava para um lado. A hora que ele tirava o ímã de dentro da bobina, a bobina apontava, o galvômetro apontava para o outro lado. Então ele viu também que um fenômeno magnético resultava em um fenômeno elétrico. Depois disso veio Lenz. Lenz junto com o Faraday, eles quantificaram isso e deram direção para essa corrente. Eles viram que o campo magnético gerado pela corrente, ele tende a se opor ao campo magnético que gerou essa corrente. E aí eles começaram a fazer vários experimentos através disso e poder estudar um pouco mais disso. Depois disso, veio Lawrence, que ele relacionou o movimento de partículas com esse fenômeno. Ele viu que era uma partícula se movimentando, a velocidade que ela se movimentava era perpendicular à força e também era perpendicular ao campo magnético gerado por isso. E a partir desses conhecimentos a gente conseguiu ter uma base sólida assim, para a gente começar a pesquisar e desenvolver os projetos. Aí o nosso projeto, basicamente, assim, falando sem a parte da teoria, que, não utilizando a parte da teoria, mas é que a bobina, ela, quando é energizada, ela se transforma em um eletroímã, e aí o campo gerado nela, através da corrente, interage com o campo do ímã permanente. Aí, de um lado, a gente raspou o esmalte todo da ponta da bobina, para sempre estar energizado, quando ele conectado na haste. Do outro lado, a gente raspou só uma parte, no caso embaixo, para ficar ligando e desligando enquanto for girando. Aí, como a gente dá um toque, ele começa o movimento, porque o campo do ímã interage com o campo do eletroímã, para eles, como se fosse tipo, na mesma direção. Só que aí, quando ele está girando, ele desliga, e aí a inércia, no caso, mantém ele girando. E isso que faz com que ele fique rotacionando e não cesse até ser desenergizado. E aí, no caso, como o Danilo também falou, o que se aplica no nosso é a lei de Lorentz, que é a regra da mão direita, né, que é a corrente, o campo, e aí dá a direção da força. Matematicamente, a gente pode explicar, né, pela lei de Faraday-Lenz, que é a lei do fluxo e da força eletromotriz. O fluxo ele é dado pela intensidade de campo magnético, vezes a superfície, vezes o vetor normal em relação a essa superfície. Lenz deu a direção, né, no sentido da corrente, então ele deu um sinal negativo para essa fórmula. E a força de Lorentz, ela se dá pela carga, que multiplica o campo magnético mais a velocidade vezes a intensidade de campo magnético. A gente vai seguir a lei de Lorentz, né? A corrente está para cá e o campo magnético sai do norte e vai para o sul, e vem para cá, então a força está para lá. Então, no caso, ele teria que girar assim. Ah, legal, muito bom. Viu que gato? Interessante. Basicamente eles explicaram teoricamente que é da geral E aí, se a gente girar Isso. pronto. Aí foi no sentido contrário, né? Tem uma coisa interessante de falar também, que o jeito que ele roda mais rápido é quando coloca a superfície do ímã perpendicular. Aí ele acelera. Porque aqui, ó, ele tá pegando, mas tá pegando um pouco na diagonal. Então, quando você coloca perpendicular, ele acelera um pouco mais. Isso está representado o dφ dt e o φ é integral à superfície de B escalar ds. Eu estou falando correspondência da física e matemática, B escalar ds.
Quando as linhas são ortogonais, o ângulo é 90 graus. Então, toda linha do campo contribui para a tensão induzida. Quando está inclinado, não. Só as linhas tangenciais não contribuem. Então, tem um desconto. Interessante. E se inverter também aqui o sentido, vai inverter a corrente e também vai acontecer a mesma coisa que acontece quando inverte o ímã, basicamente. Aí, Pode continuar. matematicamente falando, nas contas, tipo, quando a gente trocar, vai inverter o sinal e aí vai explicar o porquê que Legal. gira os sentidos contrários. Muito bom.